Hoje vamos abordar amor na visão das religiões através de perspectivas inspiradoras. Seja bem-vindo ao Diversos Humanos. Vamos contar com a presença de dois convidados para conhecermos melhor os ensinamentos do Islã e do Candomblé, descobrindo como essas religiões celebram o amor em todas as suas formas. E para falar sobre o Islã, contamos com a presença do primeiro brasileiro nato a se tornar clérigo xiita. Ele que também é defensor dos direitos humanos, Sheikh Rodrigo Jalloh. Seja bem-vindo, Rodrigo. Salam aleikum. Salam aleikum. Que honra ter você Obrigado. aqui. Pode sentar-se, por favor. Muito Por obrigada. favor. Para conversar sobre o Candomblé, contamos com a presença do professor Babalorixá da Comunidade da Renovação e Leaxé Oxaguian e ativista dos direitos humanos, Daniel Pereira. Seja bem-vindo, Daniel. Motumbá. Motumbá, chefe. Motumbá. Por favor, Daniel, por favor, sinta-se à Obrigado. vontade. Para começar, primeiro falar um pouco da Madre Teresa de Calcutá. Quando eu penso no amor, eu penso na Madre Teresa de Calcutá. E ela tem uma história bem incrível que diz que quando uma pessoa que ajudava muito ela financeiramente, que era exatamente uma pessoa rica, um jovem muito rico, e um dia ele pede para acompanhá-la, ele ajuda ela financeiramente e pede para acompanhá-la num dia de trabalho. E ele vai acompanhar a Madre Teresa, que tem um trabalho incansável. E chega um momento, no final do dia, ele vira para ela e diz: Madre, eu não faria o que a senhora faz por dinheiro nenhum do mundo. E ela responde: nem eu. Faria por amor. O que é o amor? Na visão do islamismo e do candomblé. Bom, em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso, primeiramente, bom dia, Milena, Geni. Muito obrigado, pai, bom dia. Bom dia. Bom, o amor não dá para ser definido em uma frase, uma palavra. Nós encaramos o amor como atitude, né? Amor, ele é ação, né? Que vai muito além somente de palavras. Palavras a gente pode proclamar o que a gente quer, da forma que a gente quer, e a sinceridade do coração só Deus sabe, né? Mas as atitudes, as ações que a gente tem no dia a dia, ela demonstra, né, o que é o amor, aonde chega o amor, né? Para se falar sobre o amor no islamismo, é um tema que tem muita expansão para todos os lados, porque há vários tipos de amor e várias formas de amar também, né? E na visão do candomblé, o que é o amor? O candomblé é autocuidado. E autocuidado também é amor, né? Para além dos muros, da casa, para além do cuidado com a natureza. Todas são formas de amor, todas são formas de amar. Nós acreditamos que a natureza, zelar da natureza, cuidar da natureza é cuidar do humano. Cuidar do humano é amar. O candomblé e precisa ser um lugar de autocuidado. Em outras palavras, o candomblé é o lugar do amor. Daniel, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. Qual a importância da ancestralidade de entender o passado para viver o hoje no candomblé? O candomblé, a gente não consegue falar sobre candomblé se a gente pensar somente no hoje. O candomblé, a gente não é linear, né? Tudo no candomblé, o círculo para nós é muito importante. Tudo que é circular, porque não tem começo e ao mesmo tempo também não tem fim. Tudo que começa vai um dia se encontrar da mesma maneira. E Exu, o grande Deus da comunicação, é aquele que nos permite falar sobre tudo isso, é aquele que nos permite nos comunicarmos com as pessoas, nos comunicarmos uns com os outros. E é o grande comunicador do candomblé. É Exu quem atemporalmente, porque a gente não fala de Exu falando só no hoje, ou no ontem, ou no amanhã. Exu é atemporal.
E é Exu quem permite que nós possamos nos comunicar, quem leva nossos pedidos ao Olodumare, que é o nosso Deus Supremo, que é o Deus Supremo do Candomblé. Exu também quem faz a comunicação dos nossos pedidos e, sobretudo, dos nossos agradecimentos aos demais orixás. Muito bom. Eu vi alguns dias atrás um líder religioso falar de misericórdia. E como jornalista eu gosto de palavras, eu fui pesquisar a palavra misericórdia. Ela vem de miserê, miséria, de cuore, coração, e de dar ou oferecer. Então, misericórdia seria, eu ofereço o meu coração onde eu encontrar miséria. Eu achei isso muito interessante e gostaria de perguntar para vocês, como deixar esse mundo mais misericordioso, mais amoroso, mais fraterno? Olha, falando de amor, tá? Vou expandir para chegar na sua resposta também, né? Para a gente deixar o mundo mais amoroso, mais fraterno, cheio de misericórdia, em verdade, é uma missão e é uma luta. E ela não é uma luta que é uma poção mágica que você fala, vou deixar o mundo cheio de amor. O amor, ele é uma construção, né? A misericórdia, ela é um dos atributos de Deus. Deus é misericordioso, né, para com os seus servos. Porque a gente erra, temos erros, falhas, e independente de qualquer situação, Deus ama a todas as suas criaturas, né? Então você vê que há uma ligação da palavra misericórdia com amor, né? Deus, ele por ser clemente, misericordioso, ele perdoa, ele ama todas as suas criaturas. Então a misericórdia, ela é uma das formas da gente amar. E Daniel, dá para acreditar, dá para sonhar com um Brasil mais humano e mais fraterno? Sim, dá para sonhar com um Brasil mais humano, mais fraterno, mas a gente precisa sempre considerar que o mundo é feito de pessoas, né? E o Candomblé basicamente trabalha com o material humano. As casas de axé, todas as religiões, na verdade, o fazem, mas as casas de axé, nós lidamos com as pessoas em todas as suas dimensões, bio, psico, social, e a gente precisa entender o ser humano e a complexidade que é o ser humano para que a gente consiga extrapolar, nos expandir. O Candomblé não lida com o apequenamento. A gente não fala de apequenamento de sentimentos, a gente não fala de apequenamento de ações, como disse o Sheik, a gente precisa agir. A gente pensa no outro, a gente pensa na natureza, a gente pensa no que a gente consome, a gente pensa naquilo que a gente desperdiça também, porque o mundo, para ele ser um mundo melhor, para ele ser um mundo mais humano, a gente precisa que todos nós nos entendamos, nas nossas diferenças, nos entendamos. Então, sim, é possível. Com muito diálogo e com muito respeito é possível. Sheik Rodrigo, eu vou aproveitar a sua deixa que você falou que Deus ama todas as suas criaturas, mas em vários países islâmicos, as relações de pessoas do mesmo sexo são condenadas. O que os textos sagrados do Alcorão dizem sobre isso? Olha, a questão da relação homoafetiva não é o Islã em si. Desde o início da história da humanidade, onde se cria as religiões, que é uma forma de você interagir, se religar e se aproximar com Deus, Deus estabelece um determinado número e normas para a sociedade viver. Então, a gente sabe que a geração da vida, a procriação parte da junção de um homem com uma mulher. Então, não é algo do Islã, é algo já dos primórdios da humanidade, né, do princípio de tudo, que é onde fala que não agrada a Deus a relação homoafetiva. Então, ponto. Não é relacionado ao islamismo. Em contrapartida, né, há uma questão no Oriente Médio da cultura árabe, que ela é enraizada e muito forte. Eu sempre falo, a cultura árabe ela é homofóbica, ela muitas das vezes é racista, ela é machista. E o islamismo veio quebrando essas barreiras. Pelo contrário do que a mídia mostra de um Islã que mata, pelo contrário, a cultura, se for em excesso, demasiadamente excessiva, como é no Oriente Médio, é uma cultura muito forte, enraizada, que tem o nome da religião, mas não usa a cultura religiosa para promover a paz, vai gerar opressão. E quem paga o preço, na verdade, é a religião, né? Então, essa questão da relação homoafetiva, existe os pontos do que? Isso agrada a Deus ou não?
não é do islamismo. Mas existe o segundo ponto em que Deus dá um diferencial para a humanidade, que é o livre-arbítrio. Então, Deus, ao mesmo tempo que ele dita um número de normas para a sociedade viver melhor, ele também fala a questão do livre-arbítrio. Eu sou livre para ter as atitudes que eu quero na minha vida. Né? Então, aí você começa a refletir aonde então vai calhar o pecado nisso tudo. O pecado calha quando eu, por as minhas opções de vida, acabo oprimindo a sua vida, passando por cima do seu direito, te oprimindo pelas minhas ideologias, pensamentos ou práticas, ou crenças também. Porque a religião é um instrumento muito bonito quando é bem usado, mas é igual uma faca, serve para você cortar uma fruta como serve para você matar alguém. A conversa está muito boa. Mas fica aqui que a gente volta já já. O Jesus, quando ele é negro, ele é questionado, e quando é branco, não é questionado. E as religiões de matrizes africanas são a que mais sofrem racismo religioso. Daniel, pode abordar um pouco mais sobre isso? Vamos lá. A gente precisa pensar que no Brasil, pensando no Brasil como está posto, todo mundo que nasce fora do padrão, branco, cristão e hétero, como disse o Sheik, agora no bloco anterior, é a pessoa que vai sofrer opressão, que vai ser massacrada porque está fora do padrão proposto pela sociedade. Tá? Pensando nisso, um país onde a maioria é cristã, pessoas como nós que professamos fés diferentes, somos as maiores vítimas de intolerância religiosa, falando nesse princípio. Só que aí, eu vou citar aqui o meu pai, professor Sidney Barreto Nogueira, no seu livro Intolerância Religiosa, quando ele traz que a intolerância religiosa, quando ela é voltada para as religiões de matrizes africanas, ela está vinculada necessariamente ao racismo. E aí é onde ele traz para a gente o conceito de racismo religioso. Ora, é muito difícil no Brasil hoje. Aqui em São Paulo ainda a gente tem uma possibilidade maior de a gente professar nossa fé livremente, mas em outros estados, como por exemplo no Rio de Janeiro, existe um grupo chamado Traficantes de Jesus, que são grupos vinculados a confissões evangélicas, igrejas evangélicas, que impedem, por exemplo, que as casas de axé, os terreiros de candomblé e umbanda que ficam nos morros, não possam tocar seus atabaques ou mesmo usar suas indumentárias. Para nós, as nossas indumentárias fazem parte do nosso modo de ser, crer e viver no mundo. Né? E a nossa presença educa. E existem lugares onde o candomblé e a umbanda estão sendo literalmente proibidos. E os terreiros são invadidos. E os sacerdotes, sacerdotisas e filhos e filhas de santo são ameaçados. Ou vocês param de fazer o que vocês estão fazendo, de tocarem, ou vocês param como a gente é demonizado, a nossa religião é demonizada, né? Ou vocês param de cultuar o diabo, ou vocês são ameaçados de morte. Né? E uma vez falei numa palestra com uma pastora evangélica, e perguntei para ela, falei assim, o que a senhora tem a me dizer sobre os traficantes de Cristo? A resposta dela foi assim, essas pessoas podem ser qualquer coisa, menos cristãs, porque eles não seguem o ensinamento do que o nosso mestre disse. Ora, o candomblé não é uma religião cristã, mas é o foco principal de evangélicos e cristãos, no geral, de cristãos que são mais combativos, porque demonizam nossas práticas. Nossos ancestrais não foram convidados a vir para o Brasil. A gente está falando de diáspora. Eles foram arrancados de África e foram trazidos para cá, desrespeitados em sua dignidade, todos os seus direitos básicos de existir. Nós perdemos o nosso nome. Qualquer pessoa que tenha uma ascendência que não seja que não seja africana, que seja europeia, qualquer pessoa facilmente consegue identificar de onde vieram seus ancestrais. Meu nome é Daniel Pereira. Ou seja, se eu quiser entender de onde vieram meus ancestrais, numa pesquisa documental básica que eu fiz com meus familiares ali, eu cheguei até meus bisavós. A partir daí eu não sei de onde vieram meus familiares. Certamente de algum ponto de África
que eu não sei de onde. Para eu tentar preencher essa lacuna na minha vida e na vida de muitas pessoas pretas aqui no Brasil, para eu tentar preencher essa lacuna, eu parti para o exame de DNA. Para eu tentar entender de onde que veio o Daniel. Por que o Daniel é Pereira hoje? Porque quando os escravizados, os meus ancestrais que foram escravizados, chegavam no Brasil e eram comprados como mercadorias, eles tinham que assumir o sobrenome da família que eram donas deles. Que honra te escutar, Daniel. Que potente. Então a gente precisa entender por que a gente é demonizado. Quando chegaram em África, quando os colonizadores chegaram em África, tinham culto a Exu. Um dos símbolos de Exu é o falo. Porque Exu, não que Exu seja uma divindade amoral, não tem a moral. Exu tem a moral dele. Exu é aquele que provoca o caos para que a ordem se restabeleça. Quando chegaram e viram os falos, que é um dos símbolos de Exu, automaticamente, pensando como cristãos, identificaram, e a gente sabe que para os cristãos não existe sexo como forma de recreativa, só para procriação, então entenderam que ali havia uma forma de culto ao demônio, que é o diabo cristão. Eu falo para as pessoas sempre assim, no candomblé, no panteão africano, não existe a figura mítica do diabo. Portanto, o diabo não nos pertence. Eu sempre falo, quando eu vou dar palestras, eu falo, quem criou o diabo que dê conta dele. A gente não pode render culto àquilo que a gente não acredita. É simples. Você está falando muito do panteão de deuses africanos. E a minha pergunta agora, eu me dirijo para o Sheik em relação ao Islã. E na questão do feminino, na cultura afro, existe muita figura do feminino, a grande mãe, temos Iemanjá, como temos a Maria na tradição cristã. E na tradição do Islã, pelo menos eu não conheço nenhum aspecto feminino em relação às grandes mães. Existe uma grande mãe? E como que o islamismo vê a questão do feminino? Porque a gente sempre ouve falar em Alá e no profeta Maomé. E no caso, existe uma contraparte de Alá, uma contraparte feminina? A figura feminina que nós temos dentro do islamismo são as mesmas que acredito do cristianismo. Quando a gente fala de Virgem Maria, Maria, mãe de Jesus, é uma figura feminina islâmica também. Ela tem um capítulo, inclusive, dentro do Alcorão Sagrado, que chama o capítulo de Maria. Né? E temos Fátima, que foi filha do profeta Mohammed, que também teve uma importância muito grande dentro da sociedade islâmica, revolucionou o islamismo após a morte do pai, com seus discursos, falas, moralismo, né? E foi a única filha que o profeta teve com uma mulher chamada Khadija, né? Quando o profeta casa. A única filha que ele teve com Khadija foi Fátima, que tem uma representatividade muito grande, que enquanto os árabes eram machistas e falavam que você tem que casar com uma menina de 15 anos, 17, 18 anos, que seja a idade nova, que seja pura, virgem, aquelas histórias que a gente já ouviu falar na mídia, o profeta Mohammed, com 25 anos, ele casa com uma mulher de 40, e que ele era a patroa dele ainda. Então ele quebra aquela barreira dos árabes de que mulher tem que ser novinha. Se for uma mulher viúva ou divorciada, ela já não serve mais para um matrimônio. Então ele quebra essa barreira, casando com uma mulher de 40, chamada Khadija, e posteriormente tem uma única filha chamada Fátima, que são grandes personalidades no Islã. Sheik Rodrigo, aproveitando esse gancho de amor em ação, você tem saído com o padre Júlio Lancelotti para acolher os moradores em situação de vulnerabilidade, né? Pessoas em situação de rua mesmo. Como é essa luta? Olha, aí são várias barreiras que são quebradas, na verdade, né? O padre Júlio, na verdade, é um grande amigo que eu tenho já de alguns anos, e com ele um líder católico, eu um líder islâmico, mas que nos encontramos nas divergências em qualquer religião ou em qualquer relação humana. Temos divergências, mas vamos haver convergências também. Então, nas convergências a gente se une. E quais são essas convergências em especial foco? O amor, a prática da religião. Eu não consigo enxergar um seguidor de Jesus
homofóbico, racista, preconceituoso. Eu não consigo enxergar. Eu falo de Jesus porque ele é um profeta dentro do Islã também e está no Alcorão Sagrado. Então eu não consigo enxergar uma pessoa que fala eu sou seguidor de Jesus e maltrata os animais, não respeita o direito do próximo, né? Vem com extremismo religioso a ponto de que a minha religião é certa, a sua não presta, então eu vou te oprimir para que você deixe de perca a sua identidade. Né? Então assim, a caminhada com o Padre Júlio, nos encontramos aonde? Nas convergências. E onde está a convergência? No amor. Amor ao quê? Amor à vida. Por quê? Eu sempre questiono os muçulmanos, se o profeta Muhammad estivesse vivo nos dias de hoje, ele estaria lá em Meca, no palácio, na Arábia Saudita, ou ele estaria onde? Nas ruas, acolhendo, que é o que ele fazia durante a vida inteira. Se estudar a história das religiões, a história dos profetas, você sabe onde é o teu lugar se você segue realmente aquele determinado profeta. Então, Jesus também, onde ele estaria? Né? Jesus, na época dele, ele defendeu uma prostituta. E quem sou eu agora para falar, essa mulher é prostituta? Jesus, ele vai lá e cura o cego, o leproso, o paralítico, ele respeita o morto, ressuscita o morto. Tantos milagres que ele faz e tanto acompanhamento que ele tem a favor da vida. E como que eu posso chegar em nome de Jesus, em nome de Deus, de uma Bíblia ou do Alcorão e destruir o que é a vida? Você vai ver que há uma população muito grande, que ela não é encarada pelo governo como parte da população, né? Eles são incômodos, são rejeitados, então eles não são contabilizados como membros da cidade de São Paulo. Aproveitando esse gancho, até porque o prefeito Ricardo Nunes está fazendo uma política higienista em São Paulo, que é importante falar mesmo, porque ele está retirando as barracas, os pertences dos moradores em situação de rua, com o objetivo de uma acolhida que não acolhe ninguém. É uma falsa acolhida, em verdade, né? Porque assim, o prefeito, no caso do Ricardo Nunes, é que ele assume uma gestão do Bruno Covas, ele não tem uma marca Ricardo Nunes de governo, então o que ele está querendo dizer? Que ele é o cara que, para a eleição do ano que vem, obviamente, que deu um tratamento diferenciado, humanizado à população de rua e resolveu o problema da Cracolândia, que atrapalha muito o centro de São Paulo. Né? Só que aí tem os questionamentos que vêm, né? Como que é essa acolhida da prefeitura? Porque na propaganda, quando você vê, é uma coisa linda. E no discurso é uma coisa linda. Agora, quando você vai ver na prática, um abrigo, por que uma pessoa em situação de rua prefere dormir no frio e não dormir num abrigo? Por quê? Banho que é oferecido é um banho gelado, porque eles desligam o chuveiro ou a energia para não gastar. Então, quer dizer, banho se quiser tomar é gelado. Banheiro está sempre entupido. Você imagina 50, 60 pessoas para utilizar meia dúzia de banheiro, a sujeira que se torna o banheiro. A questão desumana de separar os animais. Quer dizer, a família de um morador de rua é o cachorro, o vínculo dele é o cachorrinho dele. E aí você quer dormir? Não, mas o teu animal fica na rua e você entra para dormir. Quando é um casal, não, a tua mulher vai para um abrigo lá e você vai para outro abrigo. Você separa um casal. Então é totalmente uma forma de política higienista e desumana, que está pegando o pobre e colocando debaixo do tapete, cada dia que passa, tiram as barracas, não se incomodam se eles estão debaixo da garoa num dia frio. A marmita, por exemplo, o próprio prefeito Ricardo Nunes chegou a comentar que ele estava querendo proibir ONGs ou instituições de darem marmita para a população de rua em São Paulo por causa de uma política humanizada. Né, a humanização dele, porque ele acha que não é humano uma pessoa receber uma marmita numa praça e comer ali a marmita na praça. Aí eu pergunto, mas vai comer na onde? Né? Então, assim, as questões políticas e religiosas, humanas, todas que são baseadas em amor, estão todas interligadas. Eu não posso falar de amor sem ter prática. Lembra que eu falei no começo que o amor ele é ação. A divindade do amor no candomblé é Oxum. Apesar do candomblé ser coletivo, Oxum também ensina sobre amor próprio. Como é isso? Bom, vamos lá. E o amor de Iemanjá? Qual seria a diferença do amor de Oxum e o amor da grande mãe Iemanjá? O candomblé, no panteão africano, nós temos duas qualidades de divindade. As Iabás e os Oborós. E as Iabás são as orixás femininos. Iemanjá, Oxum, Yansan, Obá, Euá, Nanã. E os Oborós são os orixás masculinos. Ogum, Exu, Oxóssi, Oxalá. Iemanjá em África, ela não é a deusa do mar, tá? Em África ela é a deusa de um rio, de nome Ogum.
Iemanjá em África é a deusa do rio Ogum. Aqui no Brasil que ela ganha a alcunha de rainha do mar. Tá? Em África, o deus dos mares lá, ou a deusa, né, porque em alguns lugares ela assume outro gênero, é Olokun. Tá? E aqui em África. Iemanjá é a grande mãe. Iemanjá é a contração de Iê Omo Ejá. Iê, mãe, Omo, filho ou filhos, e Ejá, peixe. É a mãe dos muitos filhos peixes. Iemanjá é a mãe de todo mundo. É a mãe de todas as cabeças. É a mãe que abençoa a todo mundo. Esse assunto é incrível, Daniel, mas infelizmente o nosso tempo é muito curto. Perfeito. Está acabando, mas eu convido você para um próximo bate-papo, para a gente continuar sobre o amor. E então encerramos por aqui. Agradecer ao Perfeito, Daniel, obrigado. ao Rodrigo, Obrigado. por compartilhar um pouco da sua história e de lutas também, principalmente do amor, um amor em ação, nos terreiros, seja na mesquita, onde for que seja, né? Onde quer que seja. Ok, muito obrigada. Nada. E até uma próxima oportunidade. E agradecer também toda a equipe do Senac que ajudou a construir esse programa, os câmeras, a sonoplastia, os nossos professores. A você, Jane, por compartilhar comigo esse programa. Muito obrigada. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima.